Olá pessoal, bem-vindos à Kingsman Academy e hoje nós vamos nos focar em resolver a primeira ficha da Análise Matemática 1 da Faculdade de Engenharia. Como já viram, creio que tiveram a oportunidade de ver, mas o exercício número 1 já foi resolvido, então aqui vamos começar a nos focar a partir do número 2, onde o tópico do número 2 fala sobre série geométrica. Então, para começarmos, vamos ter aqui primeiro um breve resumo, uma breve teoria sobre séries geométricas. Como nós já vimos na 12ª classe, uma série geométrica é uma série que tem a forma A mais AR ao quadrado mais AR ao cubo, assim até infinito. Onde R é a razão e A é o primeiro termo. Então, para nós, como A é o primeiro termo, é sempre nos dado, pelo que vimos na 12ª. Então, nós queremos achar o segundo termo, multiplicamos o A pela nossa razão. Se quisermos achar o próximo termo, multiplicamos R pela razão, assim sucessivamente. Por isso que é dito aqui que R é a razão, ou seja, o número pelo qual multiplicamos cada termo para obtermos o termo seguinte. E temos aqui também condições de convergência de uma série geométrica. Se nós calculamos a razão de uma série, e o módulo dessa razão for menor que 1, vamos dizer que a série converge, ou seja, que o somatório de todos os termos da série dá um número. E esse número será dado por A sobre 1 menos R. Mas se a razão, nós vamos fazer o termo seguinte dividido pelo termo anterior, e essa razão, o módulo dessa razão, for maior ou igual a 1, vamos dizer que a série diverge, ou seja, dá infinito. Temos também o pequeno aviso. Se a série começa em n igual a 1, com o termo geral A vezes R elevado a n menos 1, a soma também é A sobre 1 menos R, desde que o nosso R seja sempre menor que 1. Pois como vimos, se R é maior que 1 ou igual a 1, a nossa série dá infinito. Dito isto, podemos ir agora para a componente prática. Ok, pessoal, então temos aqui a primeira linha do exercício 2. Temos essa série 2 mais 0,5 mais 0,125, assim sucessivamente. Então, para esse exercício de série geométrica é importante termos atenção a 3 pontos. Para identificarmos a razão, sempre vamos dividir o próximo termo pelo termo anterior. Então, para este exercício, se quisermos achar a razão, vamos dizer que R é, vamos supor que estamos em 2 nesse. Queremos saber a razão. Vamos pegar 0,5, que é o próximo termo, dividir por 2. Nós sabemos que a metade de 0,5 é 0,25. Assim já achamos a razão. Temos também saber que se o termo geral tiver uma soma, nós podemos também tentar separar essa soma em duas séries geométricas. Uma dica vai nos ser muito útil. Outra dica é, antes de calcular a soma, vamos sempre verificar aquela nossa condição que vimos. Se o módulo da razão for menor que 1, vamos dizer que a série converge. Se for maior ou igual a 1, a série diverge. Aqui dentro nós conseguimos observar que R é 0,25. Isso implica dizer que o módulo da nossa razão é menor que 1. Logo, a série converge. A nossa série converge. Se a nossa série converge, significa o quê? Que se somarmos todos os termos desta série, o 0 mais 0,5 mais 0,125, assim por em diante, vamos chegar a um número. E para determinarmos esse número, vamos usar a fórmula de soma. Como vimos, é A sobre 1 menos R, onde A é o nosso primeiro termo, R é a nossa razão. Isso significa dizer que o A vai ser o quê? Vai ser 2 sobre 1 menos 0,25, nós podemos escrever como 1 sobre 4. 1 sobre 4. Então, isto, fazendo as contas, vai nos dar 8 terços. Então, se somarmos todos os termos dessa série, 2 mais 0,5 mais 0,125 mais 0,3125, assim por em diante, vamos ver que a soma dá 8 sobre 3. Mas como eu posso ter a certeza que a razão é realmente 0,25? Vamos pegar o próximo termo. Pega 0,125 dividido por 0,5, vai nos dar 0,25. Então, essa é a razão. E como o módulo da razão é menor que 1, a série converge. Dito isso, agora temos aqui a próxima linha. Bem, aqui na linha B parece que temos um bicho de 7 cabeças. Mas não é assim tão complicado. Como podemos ver, podemos reescrever isto aqui
nós sabemos que 2 elevado a n, que é elevado a 2n, pode ser escrito como somatório de n igual a 1 até o infinito de Euler ao quadrado elevado a n sobre 6n menos 1. Porque nós sabemos que potência de potência, nós apenas multiplicamos o n, aqui é o 2, ficamos com 2n e voltamos para este caso. Então, nós podemos observar que podemos colocar este Euler ao quadrado em evidência aqui. Ou seja, podemos reescrever o somatório desta forma aqui. Vamos dizer que o somatório, quando n é igual a 1 até infinito, de Euler ao quadrado elevado a n sobre 6n menos 1, pode ser escrito como somatório de Euler ao quadrado vezes Euler ao quadrado elevado a n menos 1 sobre 6 elevado a n menos 1. Por que ficamos com Euler vezes Euler ao quadrado elevado a n menos 1? Nós sabemos que, regra de potências, temos potências de mesma base, mas expoentes diferentes. Nós mantemos a base e adicionamos os expoentes. Então aqui o expoente é 1, vamos com 1 mais n menos 1. Isso vai nos dar k elevado a n, que é o que vai acontecer neste caso. Vamos ficar com Euler ao quadrado vezes Euler ao quadrado elevado a n menos 1. Vamos voltar a ter Euler ao quadrado vezes n. Então, como aqui temos elevado a menos 1, aqui elevado a menos 1, é o mesmo que dizer que temos um somatório, quando n é igual a 1 até infinito, de Euler ao quadrado vezes Euler ao quadrado sobre 6 elevado a n menos 1, aliás, sobre 6 elevado a n menos 1. Deixar eu escrever para ficar melhor. Elevado a n menos 1. Então, se repararmos esse caso, nós já vimos este caso aqui em algum sítio, que é aqui quando vamos a ver um resumo. Se a série começa em n igual a 1, com o termo geral a vezes r elevado a n menos 1, a soma também é a sobre 1 menos r, desde que a nossa razão seja menor que 1. Então, podemos ver que estamos com algo de um caso parecido. Temos a, temos o nosso r elevado a n menos 1. Então, com isso, nós agora temos que fazer o quê? Temos que determinar a razão para sabermos se a nossa série converge ou se diverge. Então, quando n é 1, nós vamos perceber que vamos ficar aqui com 1 menos 1, vai dar 0, ou seja, isto aqui, qualquer número elevado a 0 dá 1. Observamos que quando n é 1, o nosso primeiro termo, a1, vai ser igual a Euler ao quadrado. E a nossa razão, pela fórmula, a nossa razão é Euler ao quadrado sobre 6. Agora, nós precisamos saber se Euler ao quadrado sobre 6 é ou não é maior ou igual a 1. Então, Euler ao quadrado é aproximadamente 7,389 sobre 6. Isto aqui é aproximadamente 1,2315. Então, observamos que o módulo disto aqui, módulo de 1,2315, que é o módulo de R, é maior ou igual a 1. Isto significa que a nossa série diverge. Diverge por quê? Porque como a nossa razão é maior que 1, significa que sempre vamos multiplicando o termo anterior pela nossa razão, os números vão crescendo, e vai para o infinito, isto logo assim. Então, para fecharmos o número 2, temos aqui este exercício somatório, 3 elevado a n mais 4 elevado a n sobre 5 elevado a n. Então, a dica princípio do exercício é, se nós temos um somatório, e dentro do somatório nós conseguimos, neste caso seria a série, dentro da série nós conseguimos observar que temos somas, a dica aqui seria justamente separar essa soma para obtermos duas somas que poderiam ser posteriormente duas séries. Então, para este caso aqui teríamos somatório quando n é igual a 1 até infinito do que? De 3 elevado a n sobre 5 elevado a n mais 4 elevado a n
sobre 5 elevado a n. Isto tudo aqui no mesmo somatório. Então, isto ainda pode ser reescrito como somatório quando n é igual a 1 até infinito. 3 elevado a n sobre 5 elevado a n é 3 sobre 5 elevado a n, mais 4 sobre 5 elevado a n. Então, como disse, para esse tipo de exercício a dica é tentarmos separar. E já conseguimos separar. E uma das propriedades do somatório é que quando nós temos somatório de uma soma, isto é igual à soma dos somatórios. Então, vamos ter somatório quando n é igual a 1 até infinito de 3 sobre 5 elevado a n, mais somatório quando n é igual a 1 até infinito de 4 sobre 5 elevado a n. Agora ficou muito fácil. Isto aqui é uma série geométrica, isto aqui é uma série geométrica, onde a razão para esta série é 3 quintos e nesta aqui é 4 quintos. E observamos que 3 sobre 5 vai dar um número menor que 1. Ou seja, a nossa razão é menor que 1, ou seja, converge. Para este caso aqui, 4 sobre 5 também vai dar um número menor que 1, ou seja, essas duas séries convergem para um número. Então, nós podemos calcular a soma de cada uma separadamente e depois somar. Então, para a série somatório quando n é igual a 1 até infinito de 3 sobre 5 elevado a n, observamos que a razão é 3 sobre 5. E o nosso primeiro termo vai ser quando n é 1. 3 sobre 5 elevado a 1 é 3 sobre 5. Então, a soma, a fórmula da soma fica é A sobre 1 menos 0. Então, aqui o nosso A é 3 sobre 5. 1 menos 3 sobre 5. Isto vai dar... Deixa eu ver aqui. Vai dar 3 meios. Esta aqui é a nossa soma 1 para a primeira série. Temos também a segunda série, quando n é igual a 1 até infinito, de 4 sobre 5 elevado a n. A nossa razão vai ser 4 quintos. O nosso primeiro termo vai ser 4 quintos. Também. Então, a soma 2 vai ser igual ao nosso A, que é 4 sobre 5, sobre 1 menos 4 sobre 5. Isto vai dar 4. Então, o somatório, quando n é igual a 1 até infinito, 3 elevado a n mais 4 elevado a n sobre 5 elevado a n, vai ser justamente as somas S1 mais S2. Vai ser S1 mais S2. S1 deu 3 meios mais 4. Isto vai dar 11 sobre 2. Então, a série converge para 11 meios. Significa, quando n é 1, vamos ter 3 mais 4, que é 9 sobre 5. Depois vamos ter mais 3 ao quadrado. Quando somamos todos os termos dessa série, no fim, o resultado vai ser 11 sobre 2. Seria aqui interessante também destacar por que quando R, para os mais atentos já perceberam, mas por que quando R é menor que 1, a nossa série diverge? Quando R é menor que 1, temos a dizer que temos a nossa razão está... O módulo da nossa razão, neste caso, está entre 0 e 1. Então, se nós multiplicarmos sempre por números menores que 1, é como se estivéssemos a dividir esse número. Então, temos um termo, A. Vamos dividir A. Ou seja, o segundo termo é menor que A. O terceiro termo vai ser menor que o segundo. O quarto vai ser menor que o terceiro. Então, podemos observar que os termos vão diminuindo. Então, a soma destes termos tende a ir para um número. Porque quanto mais vamos multiplicando pela razão, e nós sabemos que a razão é menor que 1, estamos a dizer que quando estamos no n, quando n é muito grande, os termos são todos aproximam-se para 0. Muito bem, agora para o inciso número 3.
O exercício número 3 dá-nos vários tipos de séries. Então, temos que decidir se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcular a sua soma. Então, qual é a diferença do exercício número 3 para o exercício número 2? No exercício número 2, já é nos dito que todas as séries são geométricas. Agora, para o exercício número 3, nós não sabemos se a série é geométrica ou não. Então, como não sabemos que tipo de série é, nós ou se sabemos que a série não é geométrica, nós já podemos fazer alguns testes para saber se aquela série converge ou diverge. E um deles, a primeira coisa que devemos fazer é o teste do termo geral. Então, o teste do termo geral diz-nos basicamente que se o limite da associação, né, quando n tende para infinito for diferente de zero, ou se o limite não existe, então a série diverge. Então você vai calcular o limite daquela série. E aquele limite ou é diferente de zero ou não existe, então vamos dizer que diverge. Mas e se a série... E se nós calcularmos o limite e der zero? Não podemos afirmar nada neste caso. Temos que partir para outros testes. Então, uma das alternativas também pode ser série geométrica. Então, como vimos no exercício 2, a série geométrica, vamos encontrar uma série nesta forma aqui, somatório de A vezes R elevado a N. Então, nós sabemos se quando R é menor que 1, a série converge para esta soma aqui. E se R é maior ou igual a 1, a série diverge. Temos também, importante saber, sobre séries telescópicas. Séries telescópicas, como vimos no exercício 1, quando o termo geral pode ser escrito como uma diferença de termos consecutivos, do tipo Bn menos Bn menos 1. Ou seja, numa série telescópica, você quando troca n por valores que n pode assumir 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos observar que a maior parte dos termos vão se cancelar. Então, quando a maior parte dos termos cancela-se, o termo A, por exemplo, o termo A3 cancela-se com o termo A4, pois o termo A5 cancela-se com o A6, o A7 cancela-se com o A8. Então, isso é uma série telescópica. Também temos uma propriedade que fizemos uso, é importante saber que fizemos uso no exercício passado também, que é se o somatório da série AN e o somatório da série BN convergem, então o somatório de AN mais BN converge e é a soma das duas outras séries, claramente. Então, com isso em mente, já podemos partir para os exercícios. Primeira linha é 1 meio mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 4, mais 4 sobre 5, mais 5 sobre 6, mais 7, mais 6 sobre 7, assim até infinito. Então, princípio de exercício, quando nós não sabemos, o primeiro teste que nós devemos sempre fazer é o teste do termo geral. Então, para fazermos o teste do termo geral, nós primeiro temos que saber qual é o termo da nossa associação. Então, nós aqui conseguimos perceber que o denominador é sempre uma vez maior que o numerador. É tipo, o denominador é sempre n mais 1, né? A n vai ser n sobre n mais 1. Então, o teste de termo geral vai dizer o quê? Nós queremos saber o limite quando n tende para infinito de an. Então, esse limite, quando n tende para infinito, é o quê? Vai ficar limite quando n tende para infinito de n sobre n mais 1. Então, como vimos na 12ª, isso podemos calcular, podemos dividir o limite todo, podemos dividir por n, isso é uma determinação infinito sobre infinito, então podemos ter o limite quando n tende para infinito de n sobre n mais 1 sobre n. N sobre n, sabemos que dá 1, então isso vai ser igual ao limite quando n tende para infinito de 1 sobre n vai dar 1, mais 1 sobre n. 1 sobre n, nós sabemos que n tende a infinito, significa que isso vai para 0. Então sabemos que ficamos com o limite quando n tende para infinito de 1 sobre 1, que vai dar 1. Logo, sabemos que 1 é diferente de 0. Isso significa que o quê? Como o nosso termo geral o limite tem um valor diferente de 0, nós sabemos que a série diverge, ou seja, matamos um exercício. A série diverge. Já nem precisamos calcular a soma, já sabemos que vai dar infinito. Então agora temos aqui a linha E.
Mas e os outros exercícios? Bem, os outros exercícios nós podemos aplicar o mesmo raciocínio que foi aplicado na linha A, mas para quem quiser ver a resolução dos mesmos, pode subscrever, pode ir para o site da Kingsman Academy e subscrever a cadeira de análise matemática 2. Mas o raciocínio é basicamente o mesmo da linha A. E tem um raciocínio muito parecido para a linha E, mas devo aqui mostrar. Quando nós temos funções logarítmicas ou trigonométricas inversas, é interessante olhar para o comportamento da função quando n é muito grande, quando n é para infinito. Então, para esse caso, é justamente aquilo. Vamos usar o teste do termo geral. O teste do termo geral, nós sabemos que o nosso AN, neste caso, já encontramos o arquitangente de n. Então, nós queremos calcular o limite quando n tende a infinito de AN. Tende a infinito, não a zero. Infinito. Isto é infinito. Que é igual ao limite quando n tende a infinito de arquitangente de n. Agora, nós aqui não precisamos calcular assim isso. Temos que pensar um pouco. Qual é o número ou qual é o arco que a tangente é infinito? Nós sabemos que a tangente é cosseno sobre seno. Nós sabemos que, neste caso, como estamos a tratar de limites, se o denominador for zero, vai para infinito. Então, o denominador da tangente de cosseno sobre seno é zero quando o nosso arco é π sobre 2, porque cosseno de π sobre 2 é zero. Então, ficaremos com 1 sobre 0, que é infinito. Então, estamos a dizer que esse limite dá π sobre 2. Mas aquele 2 capa, mas sabemos que dá π sobre 2. E π sobre 2 é diferente de zero. Ou seja, a série diverge. Então, como podemos ver aqui, não é um bicho de 7 cabeças. É só a questão de aplicar o teste correto. Então, comecem sempre pelo teste de termo geral. O teste de termo geral vai se conseguimos encontrar o limite e o limite é diferente de zero. Já matamos o exercício, já sabemos que é divergente. Não precisamos nem bater a cabeça em calcular a soma. No número 3 temos aqui, dando um spoiler, a única série que converge nesse exercício. Então, ok, vamos lá resolver o número 3. Vamos ver que converge e depois vamos calcular a soma. Lembram-se, deixa eu trazer aqui do ponto 4, soma de duas séries. Se somatório de AN e somatório de BN converge, então AN mais BN, isso no somatório também converge. Mas não é porque sempre que vamos encontrar um somatório converge, não. Esse caso aqui estava a dar um spoiler apenas, que isto converge. Mas vamos lá ver por que converge. Nós podemos reescrever isto como somatório quando n tende a 1 até infinito de 1 sobre L elevado a n, mais o somatório quando n é igual a 1 até infinito de 1 sobre n vezes n mais 1. Então, este aqui, nós observamos que esse somatório aqui é uma série geométrica. Deixa eu colocar bem a câmera aqui. Ok, agora está melhor. Então, como eu ia dizendo, este aqui nós podemos observar que é uma série geométrica, né? Somatório, quando n é igual a 1 até infinito, 1 sobre Euler elevado a n. É uma série geométrica onde a nossa razão é 1 sobre Euler. Então, temos aqui que a nossa razão é 1 sobre Euler. E o primeiro termo é justamente quando n é 1. Quando n é 1, o nosso A é 1 sobre Euler. Então, quando a série é geométrica e R é menor que 1, porque Euler é maior que 1. Então, 1 sobre um número que é maior que 1 é um número que é menor que 1. 1 sobre 2,7 é menor que 1. Podemos colocar aqui que é menor que 1. Então, como o módulo da nossa razão é menor que 1, a soma desta série, podemos chamar de S1, vai ser A sobre 1 menos 0, onde A é 1 sobre Euler sobre 1 menos 1 sobre Euler. Isso calculando é igual
a 1 sobre Euler menos 1. Então, já resolvemos uma parte do exercício. Temos aqui a parte 2. 1 sobre n vezes n mais 1. Isto para quem teve acesso à resolução do número 1, consegue perceber isto aqui é aquele caso tivemos, que é uma série telescópica. Então, não vamos gastar aqui tempo a resolver, porque nós já sabemos que a soma dessa série telescópica, podemos chamar assim a soma de 2, é 1 menos 1 sobre n mais 1. Mas se realmente quiser saber como é que chegamos nessa soma aqui, pode. Infelizmente, o material pode encontrar ainda o material disponível ou pode encontrar no site da Kingsman Academy, que está gratuito. O material de resolução do número 1. Vai encontrar lá esta série, porque essa série é telescópica, como é que chegamos nesta soma aqui. Então, esta soma, nós precisamos saber qual é o valor dessa soma quando n vai para infinito. Então, para isso, vamos calcular o limite quando n grande vai para infinito, de 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, quando n vai para infinito, esta coisa aqui vai para zero. Então, isso vai dar 1 menos 0, que é 1. Então, a soma 2, S2, é igual a 1. Logo, para nós sabermos o resultado deste somatório, só temos que somar a soma desta aqui, que é 1 menos 1 sobre Euler elevado a Euler menos 1, mais a soma desta aqui, que dá 1. Logo, somatório, quando n tende a 1, até infinito, de 1 sobre Euler elevado a n, mais 1 sobre n vezes n mais 1, vai ser igual a 1 sobre Euler menos 1, mais 1. Isto aqui, fazendo MMC e tudo, a série vai converger para Euler elevado a Euler menos 1. E assim resolve-se este exercício. Agora vamos para o número 4. Ok, agora vamos para o exercício número 4. O número 4 pede-nos para usar o teste de integral. Então, o teste de integral é uma ferramenta muito interessante para nós podermos decidir se uma série é convergente ou divergente. Então, o enunciado da série do teste de integral é basicamente o seguinte: seja uma função fx, seja f de x uma função que satisfaz três condições para todo x for maior ou igual a n. Se f de x é contínua, é positiva e é decrescente. Se f de x cumpre essas condições, ser contínua, positiva e decrescente, essas cumpre essas três condições ao mesmo tempo. Então, a série, esse somatório de f de n e a integral imprópria, essa integral aqui, convergem ou divergem juntas. Basicamente, vamos dizer o quê? Se f de x cumpre essas três características aqui, então nós podemos determinar a convergência da série de f de n calculando a integral de f de x. Então, mas ok, como é que aplicamos isso na prática? Vamos ver agora. Temos aqui, vamos trocar de papel. Temos aqui a linha A. Somatório de n igual a 2 até infinito de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Então, o primeiro passo é definir f de x, né? Então, podemos escrever aqui outra coisa. Definir f de x. Então, para este caso aqui, f de x vai ser o quê? F de x vai ser igual a x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Mas lembra-se que a condição diz que para um x suficientemente grande, ou seja, como aqui a nossa série começa com n igual a 2, temos a função esta aqui mais com x maior ou igual a 2. E agora nós precisamos ver se essa função, para valores de x maior ou igual a 2, se essa função cumpre com aquelas três características. Se a função é contínua, se a função é
positiva aliás, e se a função é decrescente. Então, para x maior ou igual a 2, nós podemos observar que a função é contínua. Porque, ok, mas como é contínua, aqui podemos ter uma singularidade. Sim, uma singularidade seria x ao cubo mais 1 igual a 0. Isso quer dizer que x ao cubo teria que ser igual a menos 1. Algo que não vai acontecer, porque nós basicamente restringimos nosso domínio a valores maiores ou igual a 2. Então, para x maior ou igual a 2, f de x é contínuo. Precisamos também de saber se f de x é positivo. Nós podemos ver aqui, como x começa de um valor positivo e no denominador somamos esse valor positivo com 1, então sabemos que o denominador vai ser positivo. Qualquer número ao quadrado também é positivo, ou seja, a função é positiva. Então já vemos que a função é contínua e é positiva. Agora precisamos saber se a função é decrescente. Para sabermos se a função é decrescente, uma função é decrescente, como vimos ali no enunciado, se a primeira derivada for negativa. Então, para isso, temos que derivar f de x. F de x é igual. Então, depois de derivarmos a função, vamos chegar nisto aqui. Agora, depois de derivarmos, nós precisamos analisar para saber se a função é positiva. Aliás, se isto aqui é positivo ou negativo. Então, nós já sabemos como aqui está o quadrado, então sabemos que o denominador vai ser sempre positivo. E como x é sempre maior ou igual a 0, sabemos que esta parte aqui é sempre positiva. Isto aqui é sempre positivo. Então resta-nos analisar aqui o 2 menos x ao cubo. E como x vai ser sempre maior ou igual a 2, começamos com o menor valor que x pode assumir, que é o próprio 2. 2 ao cubo é 8. 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 vai multiplicar tudo isto e isto vai ficar negativo. Então, para valores maiores ou igual a 2, a primeira derivada de f de x é negativa. Isso significa que o quê? Que f de x é decrescente. Então, observamos que f de x cumpre 3 requisitos. É positiva, é contínua e é decrescente. Isso quer dizer que podemos aplicar o teste de integral. Então, o passo 2 é calcular a derivada. Definir, verificar, o passo 2 é verificar todas as condições. O passo 3 vai ser calcular a integral. Nesse caso vai ser a integral imprópria. Como vimos no enunciado, a integral vai ter essa forma aqui. Uma integral de n até infinito de f de x. O nosso n aqui já vimos que é 2. Então, vamos ter uma integral de 2 até infinito de f de x. Vai ser x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1 d de x. Então, aqui para resolvermos essa integral, podemos aplicar a técnica ou método de substituição. Podemos dizer que u vai ser igual a x ao cubo mais 1. Isso quer dizer que d de u, derivando u, 3x quadrado, derivada de 1 a 0. Então, d de u é igual a 3x ao quadrado. 3x ao quadrado de d de x. Então, agora, isolado d de x, vamos ter que d de u sobre 3 é igual a x ao quadrado d de x. Então, agora só temos que substituir na integral. Então, vamos ter aqui integral de 2 até infinito podemos escrever 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes x ao quadrado dx. Isso vai ser igual a integral de 2 até infinito de 1 sobre u vezes x ao quadrado de x é 1 sobre 3 d de u. Como 1 sobre 3 é constante, 1 sobre 3 igual de 2 até infinito de 1 sobre u d de u. Isto é 1 sobre u, integral de 1 sobre u d de u é logaritmo. Então vamos dar 1 sobre 3 ln de
U que vai de 2 até infinito. Mas aqui temos que ter muita calma, aliás. Quando x é 2, é 2 ao cubo, que é 8 mais 1, o é 9. Então, quando x é 2, o é 9. Então, aqui tem que ser de 9, depois da substituição, então aqui é 9. Como fizemos a substituição, né? Então, temos que substituir aqui no x para encontrar qual é o valor de u. Então, vai ser 1 sobre 3 ln de u, de 9 até infinito. Então, essa parte do infinito nós já sabemos que, como ln de u, né? Como ln de infinito é infinito, então podemos concluir que, pelo teste da integral, a série diverge, porque ln de infinito é igual a infinito. Então, pelo teste da integral, a série diverge, ou é divergente. Então é isso que nós fazemos basicamente no exercício número 4, creio eu, que é exato, no exercício número 4. Então, para as outras linhas, o raciocínio é praticamente o mesmo, não é? Acredito que não seja necessário resolvermos todas as outras linhas, porque basicamente estaremos apenas a resolver integrais. Isto é análise matemática 1. É só escolhemos o x suficientemente grande, verificamos se as três condições são válidas. Se não for, então o teste integral não é possível de aplicar. Vamos apenas, se não cumprimos uma das três condições de ser positiva, contínua e decrescente, vamos apenas dizer que o teste integral não é aplicável. Mas quando é aplicável, só temos que ir calcular a integral e dizer se diverge ou converge. Se calculamos a integral dá um número, então a ser converge para aquele número. Então podemos partir para o exercício número 5.